Olá pessoal, então hoje no nosso episódio de Daniflix eu vou colorir com vocês mais uma ilustração desse livro aqui que é pra gente aprender a desenhar, fazer aplicações, complementar os nossos coloridos. E como vocês me pediram muito e gostaram do meu último colorido que eu fiz com a ilustração da Johanna, que eu aquarelei, que foi a primeira vez que eu usei o lápis aquarelável aquarelando ele no fundo. Então, como vocês me solicitaram, eu resolvi vir aqui ensinar não, eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu fiz aquele fundo. Então eu escolhi esse aqui, que é da parte do fundo do mar. Eu vou primeiro colorir com vocês o fundo e depois a gente vai pintar os elementos aqui dessa guirlandinha. Foi assim a maneira que eu fiz naquele colorido, então eu vim compartilhar com vocês como que eu fiz. E para esse fundo eu vou utilizar dois tons do Faber-Castell aquarelável, o 056 e o 053, pra gente fazer um tonzinho de água aqui bem legal. E também vamos precisar de uma brush pen, aquela que a gente coloca água dentro. Até vou indicar essa daqui pra vocês, que é um estojinho que eu comprei da BRW. Gente, muito boa, uma das melhores que eu já experimentei, assim, ó. Porque a outra que eu tinha, eu acho até que é por isso que eu não usava ela não saía água como essas aqui. E eu acho que é por isso que eu peguei nervoso e nunca mais testei. Então eu tô usando essa daqui, ela vem com 4 tamanhos e eu gostei muito, muito mesmo desse kit. Então, agora com 053, eu vou começar a aplicação do fundo. E eu optei, até naquele desenho, por começar a aplicação pelo fundo, porque depois, quando a gente vir colorindo os elementos, e se por assim, ó, como a gente vai trabalhar com água, pode ser que entre um pouquinho da aquarela nos elementos. Então, deixando para colorir depois, a gente consegue consertar com o próprio lápis de cor alguma coloração que a gente faça sem querer, passando a água aqui no fundo. Então eu vou vir assim, ó, aplicando essa cor, e a gente já vai fazendo o degradê conforme a gente quer, como nós queremos que fique o resultado. Então aqui, por exemplo, nessa parte aqui, ó, eu quero que fique mais escura a pigmentação, então eu já aplico com mais pressão para que aqui fique com mais pigmentação na hora que eu vier passando a caneta com água, né, a brush pen. Aqui também eu vou aplicar em toda a volta da nossa guirlandinha e suavizando aqui pro centro. Aqui eu tô meio que só definindo a área das cores e sem tomar muito cuidado. Então essa primeira camada, assim, ela é mais para definição da área que nós vamos aplicar. Eu venho com movimentos mais amplos, assim, ó, só para definir mesmo aonde que vão as cores, a intensidade do pigmento, e daí depois a gente já vem complementando toda essa aplicação do fundo.
Agora eu venho diversificando o sentido dos meus traços para aplicar um pouco mais de pigmento e suavizando para essa parte central. Mas daí eu vou mudando a direção do traço, como é uma área mais ampla, né? Pra gente conseguir trazer esse pigmento de uma maneira mais homogênea, ó. Então eu venho assim, ó, distribuindo uma camadinha a mais do pigmento. Agora eu vou vir com o meu tom. Aqui parece que tá uma bagunça, né? Mas depois faz todo sentido. Agora eu vou pegar o meu tom 056 e vou aplicar somente na borda e nas zonas que eu quero fazer sombra. Então vou vir assim aplicando movimentinho circular só aqui, ó, em toda a volta, suavizando um pouquinho, trazendo um pouco esse pigmento mais pro centro, mas me concentrando mais aqui na borda da nossa guirlandinha. Agora, aqui onde estão as nossas pedrinhas e folhinhas, eu já vou aplicar, como eu sempre digo pra vocês, eu vou fazer já a sombra com esse tom do verde. Então, aonde vão ter as áreas de sombra, eu já venho aplicando a cor, esse tom mais escuro. Então aí, ó, fica arriscado assim mesmo, porque agora nós vamos aplicar a brush pen, né? Então como é que eu venho? Eu venho da parte com menos intensidade, ó, eu testo ela na mão assim, ó, pra ver se ela tá saindo água. E eu venho da parte com menos intensidade, eu vou dando batidinhas assim, ó, fazendo esse desenho de batidinhas mesmo, porque daí fica como se fosse o movimento da água, ó. E eu venho da parte mais clara, indo em direção à parte mais escura. E daí eu vou complementando conforme o desenho que eu quero fazer com essa cor. Ó, eu volto e venho complementando essa aplicação. Agora eu limpo, sempre tenha uma coisa, um papelzinho toalha, um paninho, porque quando eu acabo essa primeira leva aqui, ó, de levar o pigmento lá para a zona mais escura, eu limpo a pontinha para o pigmento, que aqui onde eu quero que fique clarinho, não venha carregado com a cor. Então aqui a gente começa nessa parte central de novo, dando batidinhas e levando esse pigmento e fazendo esse efeitinho lá pra borda, ó. E chegando aqui na borda, a gente define bem como que a gente vai querer que fique e traz um pouquinho desse pigmento de novo pra cá. Limpa, ó. E começa de novo esse movimento em direção à borda. Chegando lá, a gente faz uma sujeirinha. E daí dá essas batidinhas assim, ó, que trazem essa pigmentação legal, que parece que é água mesmo. É muito simples de fazer, a gente pode fazer em áreas maiores, rende, é um fundo que realmente rende, mas eu tenho na minha cabeça que eu botei um preconceito naquela caneta minha que não estava funcionando direito e nunca mais testei. Então, quando eu adquiri esse kitzinho da BRW, eu testei naquele colorido aí da ilustração da Johanna, eu fiquei assim, ó, abismada de quão fácil é trabalhar com essa canetinha e como ela sai a tinta. Então eu acho que aquela minha antiga, que não era da BRW, nem sei que marca que era, eu acho que ela não estava boa. E daí que eu não conseguia trabalhar e nunca me liguei de trocar a caneta. Então esses dias eu não me lembro onde é que eu comprei essa da BRW, que chegou e daí eu acho que eu vou testar porque eu tô afim de aquarelar, tentar aquarelar um fundo. Então deu certo, eu adorei, vocês também gostaram muito daquela ilustração. Ó, conforme eu vou fazendo o fundo, eu venho limpando aqui só para não ficar com muito pigmento.
E vocês viram que, embora a gente tenha mantido um degradê, a gente não cuidou como que o traço estava traço marcado, porque agora aqui, ó, a gente vem dissolvendo e misturando. Aqui no centro, ó, eu venho sem pigmento e só vou dando batidinhas para depositar água e fazer mais um charminho aqui, como se fosse uma água mesmo. Aqui, ó, onde a gente aplicou a sombra, a gente vem só com batidinhas e só dissolvendo aquela sombra, sem arrastar muito o pigmento, pra gente não tirar aquela sombra que a gente depositou ali. Mas essa caneta, ela tem uma precisão muito boa, que a gente consegue fazer até esses pequenos detalhes. A gente vem só meio que dissolvendo, mas sem arrastar muito o pigmento em si. É só pra dar essa dissolvida no pigmento, pra dar essa dissolvida na sombra. E por isso que eu falei da gente colorir depois, porque como eu quero fazer esse detalhe da sombra, depois eu vou vir com verde aqui colorindo essas partes e vai sumir essas manchadinhas que eu dei sem querer. Foi como eu fiz lá, porque aquele colorido tinha bastante detalhes e foi assim que eu consegui fazer, colorindo depois que eu apliquei o fundo. Só dando batidinhas, esse é o movimento. E daí a gente vai complementando, botando mais pigmento onde a gente quer e vai arrastando, ó. Por exemplo, aqui eu acho que eu quero botar um detalhe mais de azul, para parecer um azul mais profundo. Eu venho dando batidinhas, limpo para tirar o excesso do pigmento e venho só com a água, ó, misturando com aquele outro fundo que a gente já teve aqui, já tinha, ó. Então a gente vem depositando só água mesmo. E antes que vocês me perguntem, esse aqui é o livro importado. Ele vai dar essa molhadinha. A folha dele é muito grossa, ó. É uma folha muito grossa. Ele vai dar essa enrugadinha, mas nada que o ferro com paninho que a gente passe depois não vá melhorar. Então, eu indico fazer esse fundo, como eu fiz, numa folha impressa. Ou, depois que tu colorir, fazer aquarela, tudo, tu bota uma folhinha, como vocês mesmos me ensinaram, né? Colocar uma folhinha em cima, passar que volta ao normal, deixar secar bem. Aqui, o importante seria deixar secar bem essa camada. Se precisasse vir com outra camada para complementar, lá naquele colorido eu vim só reforçando as sombras para dar mais efeitinho. Mas aqui eu já acho que ficou bem legal assim, esse efeito de água que ficou. Eu vou vir então colorindo já, o bom seria secar, mas eu já vou vir colorindo então os elementos já que são pequenininhos e eu vou vir então colorindo. Aqui eu vou pegar o tom do verde escuro, que é o 059, vou colorir bem aqui embaixo, onde seria essa parte mais escura, e lá na ponta eu vou botar um tomzinho mais claro. Então todos esses fiapinhos verdes aqui eu vou colorindo com esse verde mais escuro. Lembro vocês que o certo seria eu esperar aqui para não dissolver ou usar um lápis que não seja aquarelado. Mas aqui eu acho que eu consigo dar meu jeito aqui para já colorir com vocês. Essa é uma área pequena, então o interessante era mais vocês aprenderem, perderem o medo que nem eu de fazer esse fundo, porque realmente eu tinha um medo de aquarelar fundo, de usar aquela canetinha ali, achando que não ia dar certo. Então agora eu vou pegar o tom 070 e vou colorir a pontinha desses raminhos. Agora eu vou colorir essas algas que ficam mais dispersas. Vou pegar esse mesmo tom 070 e o 066. Então com 070 vou colorir aqui a bordinha de trás da alga, aqui o inicinho. Agora com o tom 066 eu complemento toda a aplicação. Essas folhinhas aqui eu vou botar todas elas no 066. Ó, aqui onde eu tinha passado a aquarela, eu passo por cima tranquilamente o lápis e dá um acabamento legal.
Ficaria melhor ainda se eu tivesse esperado secar. Mas, vamos lá. Essa, eu vou fazer no tom de laranja, essa estrelinha do mar. Então, aqui onde eu tenho essas bolinhas, eu vou fazer um risco bem marcado, com o laranja escuro, a cor 015, ó. E vou esfumar, vou fazer essa linha e esfumar um pouquinho pro lado. Fazer a linha e fazer um degradêzinho pro lado. Agora eu vou vir com o tom do amarelo, o 004, e vou preencher o resto de toda a estrelinha do mar. Agora essas bolinhas aqui, eu vou fazer no tom 083, então eu vou escurecer. Aqui eu esqueci de colorir, ó. Vou escurecer o ladinho de baixo dela e suavizar para outra borda, como se fossem pedrinhas. Feita essa primeira camadinha, eu vou vir com o meu tom 0,89 e vou fazer uma aplicação aqui na zona mais de sombra para trazer um volume para essas bolinhas. E assim, gente, é um colorido bem tranquilo, divertido. É legal da gente ir testando fundos, testando técnicas, perdendo os medos, né? Às vezes eu digo, que eu vou estragar, e fico com medo de treinar alguma coisa. Mas esse daqui eu achei que foi muito divertido, perdi o medo de aquarelar o fundo, assim, dessa minha maneira mais simples, né? Então eu vim aqui dividir com vocês essa maneira que eu achei de aquarelar, assim, mais simples o fundo e trazer aqui para compartilhar com vocês. Agora eu vou fazer com o tom 027, eu vou aplicar um pouquinho mais aqui, trazer um pouquinho mais de profundidade aqui nessa estrelinha do mar, só para dar mais um tonzinho aqui nesse centro, que eu quero que fique bem escurinho. Ó, só para ela ressaltar mais. E nas pedrinhas também, eu acho que eu vou pegar o 0,75 e vou trazer um pouquinho do tom mais escuro aqui. Agora, outra maneira que a gente pode fazer é, por exemplo, a gente vir na pontinha do lápis aquarelável, por exemplo, em algum lugar que eu queira dar mais profundidade, trazer mais um pouquinho do tom, eu posso vir aqui a sujar a pontinha e vir aplicando as batidinhas. Então assim, eu fiz bastante isso naquele meu colorido, de não precisar colorir de novo todo ele diretamente, riscando no papel. Mas a gente pode vir assim, ó, só sujando a caneta, né, e vir aplicando as batidinhas aqui. Então a gente complementa aquela sombra que a gente fez inicialmente, complementa as cores. Em algum lugar que tu acha que faltou um pouquinho de profundidade, a gente pode vir assim, ó. Pega bem na pontinha do lápis, suja a brush pen e vem fazendo essa aplicação aonde tu jogou com batidinhas, batidinhas bem leve pra gente. Eu, como sou iniciante nisso aqui, né? Pra a gente não estragar o nosso colorido. Então eu venho com batidinhas. Aqui na borda, por exemplo, eu quero dar mais uma escurecidinha. Eu vou vir só com a sujeirinha e dar umas batidinhas. Ó, escureceu demais, a gente limpa o pincel. Então agora eu apliquei o CEP em toda a volta, o CEP aquarelável também. Eu venho com a brush pen dando batidinhas também, pra gente não ficar com transições bruscas, né, do pigmento pro papel e ele parecer que ele foi, tipo, aquarelado mesmo, ficar esse charminho todo no nosso colorido. Aqui eu tô aplicando em peças pequenininhas, esse livro ele é cheio de pequenas guirlandas pra gente treinar, então tá sendo bem divertido de eu colorir ele aqui com vocês, e vocês podem pegar essas ideias e aplicar então nas guirlandas maiores. Ó, eu vou dando batidinhas, dissolvendo o pigmento, e conforme eu vou me afastando dessa raiz da cor,
eu só aplico mesmo a água. Ó, pequenas batidinhas e depois é só água. Quando eu ver que ficou muito escuro, eu limpo a ponta e venho só com a água aqui para fazer a transição. Está aí o nosso círculozinho do fundo do mar. Espero que vocês tenham gostado. Façam, divirtam-se aplicando. Ai, faltou uns detalhezinhos aqui, ó. Faltaram alguns detalhezinhos aqui, na minha estrelinha do mar. Como ela parou de gravar por um tempo, mas depois eu colori, eu passei um pouquinho da posca assim em volta, só para trazer uma luz mesmo, fazer um charminho aqui no nosso colorido. Só passei a posca assim pra dar um arzinho, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!